Predestinação. Algumas considerações históricas e teológicas. Na história da Igreja, a doutrina da predestinação de São Paulo, conforme nós expusemos no áudio anterior, no vídeo anterior, ela sempre foi crida e assumida pela Igreja. Mas surgiu, por volta do século IV, uma doutrina da predestinação um tanto preocupante, já herética, mas ainda não de todo. Foi preciso um certo tempo para a Igreja considerá-la herética e finalmente a condená-la como herética. Essa doutrina foi aventurada por um bispo da Igreja chamado Agostinho. Ele morava no norte da África. E ele é que introduz na teologia ocidental, na teologia que foi sendo produzida pelos bispos e pelos padres que estavam mais próximos do bispo de Roma, o Papa de Roma. E como ele era bispo no norte da África, isso ficava bem próximo da Itália, e a sé episcopal de Agostinho estava ligada à sé romana. Ou seja, quando Agostinho tinha alguma dúvida e queria alguma consideração de um bispo mais experiente, um bispo mais velho, ele então procurava o Papa de Roma. Mas nem todos os bispos faziam isso. Às vezes estavam bem próximos da cidade de Roma, mas não faziam. E nesse caso da doutrina da predestinação, nós nem sabemos se Agostinho fez isso, mas o fato é que ele elaborou uma certa doutrina da predestinação que não era a doutrina da predestinação calvinista, moderna, obviamente, e essa doutrina da predestinação estava fundada no que ele chamou de numerus predestinatorum, que era o número dos predestinados, de que nos fala as Escrituras também. Nesse número de predestinados, Agostinho identificava, aliás, ele não identificava esse número dos predestinados à cristandade. Ou seja, para ele os predestinados não correspondiam em número à cristandade. Os, o número dos predestinados não coincidia com o número de pessoas que faziam parte da cristandade, da igreja oficial, da igreja, da organização da igreja, da instituição da igreja. O número dos predestinados era maior, porque Deus conhecia aqueles que, ah, ou poderia ser também menor, porque esse número dos predestinados não coincidiria com os parâmetros humanos de justiça, pois alguém na igreja poderia achar que um determinado padre era muito santo e ele poderia nem ser isso em seu coração. Então, ele, apesar de fazer parte da instituição da igreja e ser um padre da igreja, nem assim ele faria parte do número dos predestinados, segundo Agostinho. E também o contrário, alguém poderia ser até mal visto por alguns cristãos, como se ele tivesse maus hábitos, ou seja lá o que fosse, e até os parâmetros de justiça dos seres humanos, dos cristãos, condenassem aquela pessoa, mas poderia ser que ele pertencesse ao número dos predestinados, ao número predestinatorum de que falava Agostinho. Ora, essa doutrina da predestinação de Agostinho não era nem um pouco calvinista, porque ele acreditava que pessoas que estavam ah, fazendo parte da igreja poderiam perder a sua salvação. Enquanto que aqueles que aparentemente eram santificados, eram pessoas muito boas, que caminhavam em boas obras,
eles também poderiam perder a sua salvação, e aqueles que aparentemente, aos olhos de todos, não eram tão bem vistos, poderiam ganhar a sua salvação. Segundo Agostinho, alguns que estivessem sido destinados ou predestinados para a salvação, poderiam, por livre decisão, caminharem para o inferno. Segundo Agostinho, aqueles que haviam sido predestinados por Deus para o inferno, exercendo sua livre vontade, poderiam caminhar para o céu. E assim a doutrina da predestinação de Agostinho era um pouco confusa, no sentido de que ela colocava a vontade humana e a vontade divina como concorrentes uma da outra. Mas o que era valioso naquela doutrina estranha da predestinação proposta por Agostinho é que ele localizava essa predestinação no secreto conselho divino. E esse secreto conselho de Deus, no mistério de Deus, naquilo que Deus oculta dos homens, Deus não revelou aos homens, Deus não revela aos homens. Ali estaria a predestinação para Agostinho. E esse número dos predestinados, que estaria no segredo, nos mistérios de Deus, esse sim coincidiria com a noção de justiça que os homens possuíam. Por exemplo, se alguém sabe que a lei de Deus diz para não assassinar ninguém, e alguém que, mesmo sobre a terra, teve muita vontade de matar alguém, mas em obediência à lei de Deus, desistiu dessa vontade e nunca foi capaz de estender a mão para assassinar ninguém, por obediência a Deus, por submissão a Deus, por submissão aos mandamentos de Deus, essa pessoa está andando conforme os parâmetros de justiça que os seres humanos concebem serem os parâmetros da justiça divina. A noção de justiça, aliás, a noção de justiça o ser humano tem. Ele pode nem sempre possuir parâmetros de justiça para julgar a causa dos outros, mas a noção de justiça o ser humano tem. O ser humano sabe quando alguém está fazendo algo certo e quando alguém está fazendo algo errado. Ou melhor, corrigindo o que eu acabei de falar. O ser humano sabe quando algo que alguém terminou de fazer é certo por si mesmo ou é errado por si mesmo. Isso pode até não identificar o que está no coração daquele que praticou a ação. Por isso o ser humano nem sempre pode julgar, nem sempre ele tem parâmetros de justiça para julgar julgar os homens. Mas as obras dos homens, elas podem sim ser julgadas. Porque os seres humanos possuem uma noção de justiça, sim. Eles podem até, nesse julgamento, usarem mal os parâmetros que eles possuem. Mas os seres humanos, ao julgarem um outro ser humano, ou melhor, ao julgarem a obra, a realização de um outro ser humano, eles possuem a noção exata de justiça a respeito daquilo que foi feito, realizado, cometido, praticado. E é, então, nesse sentido que a doutrina da predestinação de Agostinho tinha um lado positivo e procurava também mostrar que a instituição da igreja também não podia determinar tudo, porque o coração das pessoas, como nós dizemos hoje, é terra onde ninguém anda, não é? Pois bem, muitos séculos depois, aliás, desculpe, alguns séculos depois,
Essa doutrina da predestinação foi julgada por um dos concílios da igreja e foi estabelecida como uma doutrina herética. Agostinho não foi feito herege por esse concílio, mas essa doutrina dele foi tida pelo concílio como herética. Muitos séculos depois, vem então a Reforma Protestante e o primeiro ator dessa reforma, que foi Martinho Lutero, ele rompe com a ideia de Agostinho a respeito da predestinação, no sentido de que Lutero dizia que essa predestinação está muito relacionada aos mistérios de Deus. E por isso em relação à doutrina da salvação dos homens, nós devemos nos afastar do Deus que oculta alguns dos seus mistérios, do Deus dentro do qual os mistérios estão ocultos, e devemos nos limitar à vontade revelada de Deus, de que todos os homens se salvem. Então, para Lutero, não se deveria nós deveríamos nos afastar dos mistérios de Deus e nos limitarmos à revelação de Deus, às sagradas escrituras. Por isso que ele defendeu o chamado sola escritura, só a escritura é a regra de fé e de prática dos homens. Ele defendeu isso porque ele achava que era preciso se limitar ao que a escritura revela, ao invés de estar especulando a respeito dos mistérios de Deus. Pois bem, disso, um próximo ator da Reforma Protestante, chamado João Calvino, não concordou. Com isso, Calvino não concordou. Ele já fundou uma outra igreja em que a doutrina da predestinação, obviamente não a de Agostinho, mas que Agostinho havia inicializado, essa doutrina deveria ser aperfeiçoada e, por isso, ele defendeu uma nova doutrina da predestinação moderna, uma doutrina da predestinação que, segundo ele, estava na Bíblia, mas ele associa a doutrina da predestinação à doutrina da salvação e isso, obviamente, contra Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, como nós acabamos de dizer, como nós expusemos em outro vídeo, não é? Ele associa a doutrina da predestinação à salvação das pessoas. Então ele não toma, pelo menos, o cuidado que Agostinho tomou de dizer que essa doutrina está lá no secreto conselho de Deus, e nós não podemos julgar as pessoas que se salvam ou que deixam de se salvar a partir dessa doutrina. Nós não podemos identificar os salvos como os predestinados, não é? Para a salvação. E os condenados como os predestinados à condenação pelo próprio Deus. Calvino, então, assume a chamada dupla predestinação. Nela, ele dizia claramente que Deus escolheu as pessoas, os homens, ou para a salvação ou para condenação. Deus que escolheu isso. Não são os homens que escolhem, mas Deus que escolheu antes mesmo de os homens serem criados. Segundo as palavras do próprio Calvino, denominamos predestinação o decreto eterno de Deus, ou seja, o decreto que Deus realizou na eternidade, Deus fez na eternidade, pelo qual Deus decidiu o que acontecerá a cada homem, pois não foram criados todos nas mesmas condições. Alguns são predestinados à vida eterna,
enquanto outros à condenação eterna. Enquanto outros são predestinados à condenação eterna. E uma vez que o homem é criado para alcançar um destes alvos, dizemos que é predestinado à vida ou à morte. Então, segundo Calvino, o homem foi criado para alcançar esses alvos. E ele terá que fazê-lo. Mas ele só o fará conforme a predestinação de Deus. Pois antes de ser criado, o homem foi predestinado por Deus ou para a salvação, e então ele realizará esse alvo e alcançará a vida eterna, ou então, antes de nascer, ele foi predestinado para a condenação, para o inferno, predestinado pelo próprio Deus ao inferno. E ele terminará aqui nesse mundo alcançando ou atingindo esse alvo, não é? Pois bem, que são, antes de tudo, alvos divinos, que os homens têm que atingir. Os homens são forçados pelo próprio Deus a atingir. Eles não têm liberdade para deixarem de atingir esses alvos da maneira como Deus os predestinou, ok? Essa então é a doutrina da dupla predestinação, que foi a maneira calvinista moderna de se entender a predestinação de Agostinho. Segundo os calvinistas, aperfeiçoando-a. Uma grande facilidade é aquela que os calvinistas encontram para responder a razão por que Deus predestinou alguns para a vida eterna. E a razão é por causa do seu grande amor pelas pessoas, seu grande amor pelos justos. E não há nada de errado com isso, não é verdade? Mas os calvinistas se sentem num desconforto total quando eles são perguntados, quando eles são indagados sobre por que Deus reprovou alguns, Deus, isso de antemão, antes mesmo de eles nascerem. Porque Deus predestinou alguns, que Calvino chamou de réprobos, para o inferno. Porque Deus os predestinou antes deles nascerem ao inferno. A resposta que eles encontram é por causa da soberania divina, porque ele é soberano e ele quis assim. Agora, se alguém pergunta, então por que ele quis assim? Qual a razão de ele querer assim, querer algo tão mal, tão cruel, que alguém antes de nascer já esteja predestinado ao inferno e, portanto, ele vai ter que durante essa vida chegar a atingir esse alvo, não é? Que é a danação eterna, o fogo eterno. Então, os calvinistas respondem: a razão está oculta em Deus. Nisso, eles retornam à doutrina da predestinação de Agostinho, do bispo Agostinho, do passado. E aí eles dizem que as razões por que Deus condenou de antemão a alguns homens à eternidade, ao inferno, essa razão está oculta. E segundo eles, então, a, a soberania de Deus não coincide com os parâmetros humanos de justiça. Porque os homens têm suas ideias de justiça, mas a justiça divina está para além desses parâmetros humanos de justiça. O grande problema da doutrina calvinista da dupla predestinação é que, quanto à predestinação ao inferno de algumas pessoas, a razão oculta em Deus, ou a razão oculta de Deus, ela não está só para além da noção de justiça humana, a noção humana de justiça, as noções humanas de justiça, mas essa razão oculta que Deus teve, segundo os calvinistas, para predestinar alguém ao fogo do inferno, é uma razão,
uma predestinação que vai contra a noção humana de justiça. Esse é o grande problema, não é? A noção humana de justiça, nós acabamos de dizer, os homens possuem. O que eles nem sempre possuem são todos os parâmetros para julgar as causas, as questões. Mas a noção de justiça o homem possui, não é? E nesse caso, a razão oculta que levou Deus a predestinar homens, inclusive a maioria dos homens, ao fogo do inferno, essa razão não coincide com a noção humana de justiça. Pelo contrário, essa, essa razão oculta de Deus predestinar os homens ao inferno, a maioria dos homens ao inferno, é contrária à noção de justiça que os homens possuem. Então, quando, por exemplo, Esaú buscou o arrependimento com lágrimas e não encontrou o lugar do arrependimento, os calvinistas aproveitam um texto desse que está na Bíblia para dizer: está vendo que o arrependimento não está com o homem? É Deus que concede o arrependimento? Bom, eles estão certos em dizer que é Deus que concede o arrependimento, mas não estão certos em dizer que esse arrependimento não está com o homem. Não é algo que o homem realize. Porque quem se arrepende é ele que está se arrependendo. É verdade, Deus está concedendo arrependimento a ele, mas ele não está deixando de se arrepender ou Deus não está fazendo arrependimento nele. Quem está se arrependendo é ele, é o homem. Não é Deus que se arrepende pelo homem ou dentro do homem. Deus não possui ou entra no ser humano para que o ser humano se arrependa, para ele se arrepender dentro do ser humano. É o ser humano que se arrepende. E, portanto, era preciso que Saul se arrependesse, encontrasse o lugar de arrependimento. Não só esse lugar lhe fosse concedido por Deus, mas o Deus que ama todos os homens e que certamente concedia esse lugar de arrependimento, este dom do arrependimento a Saul, foi o Deus que se aborreceu e se entristeceu profundamente com o fato de que Saul não quis exercer o arrependimento que Deus estava lhe dando. E, portanto, meus queridos, essa noção de Calvino, da doutrina da predestinação, inclusive da maioria dos homens ao fogo do inferno, é algo que está completamente para além de nossa noção de justiça. Para além não, que é completamente contrária à nossa noção de justiça. Não é algo que apenas está para além de nossa noção de justiça, mas é algo que está contra a noção humana de justiça. Por isso, meus queridos, algumas rápidas considerações teológicas de minha parte são: Deus não tem carta na manga, nem esconde o jogo de ninguém, para usar uma linguagem bem popular, a fim de que todos entendam. Deus é soberano para salvar a quem Ele quer, mas não é soberano se Ele limita a salvação. Seria um soberano medíocre, um soberano cuja vontade em certas horas seria medíocre, porque ele que, por sua própria vontade, quer salvar, em certas horas ou em certas condições, iria negar a sua própria vontade de querer salvar os seres humanos. Essa soberania de Deus é bem confusa. Termina prejudicando a própria doutrina da vontade de Deus, que é algo absolutamente revelado nas Escrituras. E as Escrituras, a Bíblia, é clara em dizer que Deus quer salvar os homens. Deus quer salvar todos os homens.
Ele quer que todos os homens se salvem, diz São Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Essa é a vontade de Deus, salvar a todos. Quando então essa doutrina da predestinação verdadeira, não a que foi criada na modernidade com Calvino, nem aquela que foi também criada por Agostinho no passado, quando essa doutrina da predestinação verdadeira localiza esse decreto de Deus de predestinação. Quando Deus predestinou? A resposta é na eternidade. Essa mesma eternidade que perpassa inclusive o tempo. E, portanto, quando Deus disse, quando São Paulo disse, aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou, esse ato na eternidade de ter predestinado, ele não ficou preso ao passado, porque a eternidade não está presa nem a passado, nem a presente, nem a futuro. Isso significa que o nosso presente conhece a perene predestinação de Deus sobre a eternidade, de que nós podemos nos valer, caso sejamos aprovados pelo Senhor. Onde essa predestinação verdadeira, ela se manifesta? Ela se manifesta em Cristo, na imagem de Cristo, na forma essencial de Cristo. Ela se manifesta na história, ela se manifesta entre os homens. Então, ela que estava na eternidade entrou na história, quando Deus também entrou na história. E entrou na história através da carne e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que na história foi concebida pela Virgem Maria, que gerou o próprio Deus homem. A Virgem Maria não gerou apenas a humanidade de Cristo, não é? Ela gerou o Deus homem. E esse Deus homem que ela gerou, é verdade, ela gerou apenas no que diz respeito à sua humanidade. Mas ela não gerou apenas a humanidade de Cristo, senão Jesus Cristo seria somente um ser humano. Senão Jesus Cristo teria sido um filho de Maria, apenas. Mas ele foi o filho de Maria, o primeiro gerado por Maria, Deus homem. O primeiro que Maria gerou, Deus homem. E agora, nessa carne que a Virgem Maria gerou, outros filhos são gerados, porque dessa carne e desse sangue que a Virgem Maria gerou, nessa carne e nesse sangue, outros homens participam. Dessa carne, outros homens participam, fazendo parte do corpo de Cristo. A carne de Jesus lhes é ministrada através do sacramento da Santa Eucaristia. E eles então participam corporalmente, literalmente, da carne e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sob o véu do sacramento, é verdade, mas não deixa de ser real participação no corpo e no sangue de Cristo. Se a presença de Cristo é real na Eucaristia, então é a presença de Cristo todo. Cristo não se divide, ficando o seu corpo lá no céu e ele vem apenas em alma, em espírito. Se é Cristo que está presente, quem está presente é Ele, não apenas naquilo em que Ele é imaterial, mas também naquilo que Ele é de material. Ou seja, Ele está presente também com o seu corpo, com o seu sangue, na Eucaristia.
E é desse corpo e desse sangue que seres humanos participam. E assim passam a, a conhecer a predestinação que estava na eternidade que Deus nos trouxe, que Deus trouxe a esse mundo. É nos santos sacramentos da igreja que os homens passam a conhecer e a experimentar de fato e de verdade aquilo que estava na eternidade, o chamado de Deus, a predestinação de Deus, a justificação, a salvação, a santificação, a glorificação, tudo que estava na eternidade veio ao mundo na pessoa daquele que predestinou, chamou, justificou, glorificou desde toda a eternidade. Por isso é que Adão esteve diante desse ícone de Cristo, dessa imagem de Cristo no paraíso. O próprio ícone do Deus invisível, o nosso Senhor Jesus Cristo, lhe apareceu no paraíso. Era diante do ícone de Cristo em sua forma essencial, que Adão vivia no paraíso. Era esse o acesso que ele tinha a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era no ícone de Cristo, ou seja, na imagem de Cristo. Ou seja, na forma essencial de Cristo, que é a sua divindade e sua humanidade. Humanidade que aparece, porque corpo aparece. Obviamente, não apareceu sobre a terra, porque o paraíso não estava sobre a terra. Mas Adão se desviou do ícone de Cristo, da imagem de Cristo, da forma essencial de Cristo, e ele caiu. E essa queda fez com que Adão, sobre a terra agora, não mais no paraíso, expulso do paraíso, e agora sobre a terra, sujeito a todas as ambiguidades, a todos as consequências do pecado, do seu próprio pecado, ele vivesse e agora dependesse da salvação, da nova manifestação da imagem do Deus invisível, o ícone do próprio Deus que é Cristo, o ícone da Santíssima Trindade que é a encarnação de Cristo, Cristo encarnado, Cristo Deus e homem. E agora diante desse Cristo, Deus e homem, do ícone desse Cristo, da imagem de Cristo, nós precisamos assumir a forma essencial desse ícone, dessa imagem, que é divino-humana. Por isso a igreja ensina que os ícones são não apenas memoriais, mas são sacramentais. Os ícones têm uma função não apenas de trazer à memória algo do passado, portanto, uma função histórica, mas os ícones têm mais do que uma função meramente histórica. Eles possuem uma função sacramental, nos trazer Deus, a Virgem Maria e os santos, todos, todo, Deus todo, a Virgem Maria toda, os santos todos, nos são acessíveis nos santos ícones. Eles são sacramentos que possuem a forma essencial que visibiliza Deus sobre a terra. O Deus invisível possui uma visibilização sobre a terra. Visibilização essa que veicula sobre a terra a sua forma essencial, que é divino-humana, Jesus Cristo, no seu santo corpo e sangue. Pois bem, é desse ícone do Deus invisível, desses ícones da igreja que trazem consigo
veiculam em si mesmos a humanidade e a divindade de Cristo, é desses ícones que os homens fogem, se desviam, como Adão o fez no princípio. Aquilo que os ícones da igreja representam é a forma essencial do próprio Deus que se fez homem. Essa forma que ele assumiu quando recebeu da bendita Virgem Maria sua humanidade, sua carne e o seu sangue. Essa, inclusive, é a razão de venerarmos tanto na Igreja Ortodoxa a Virgem Maria. Por isso, meus queridos, a, a doutrina da predestinação não é algo distante, presa a uma eternidade passada, mas em Cristo, que se tornou carne e sangue gerados da Virgem Maria, em Cristo, a predestinação invadiu a história. E é nele que os homens definem a sua predestinação. Aquilo que Deus de antemão predestinou, agora está presente para a salvação do mundo. E tantos quantos o rejeitam, como diz o Evangelho, já estão condenados, porquanto rejeitaram a glória do Filho gerado pelo próprio Deus, da Virgem Maria, através da Virgem Maria. E aquele que crê no Filho assume a sua forma essencial. Abre mão de sua própria humanidade para transfigurá-la, assumindo a humanidade de Cristo, que é perfeita, santa. Abre mão de sua própria humanidade para que ela tenha continuidade na humanidade verdadeira, imutável, imperecível, que venceu a própria morte, que nem a morte pôde desfigurar. A humanidade que desfigurou a própria morte é a humanidade que convida os seres humanos à transfiguração. É nisso, nessa transfiguração oportunizada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a predestinação que entrou na história é definida por todos e por cada um de nós.